Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. E hoje eu quero meditar com os irmãos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Meus amados irmãos e ouvintes, é muito comum algumas pessoas se intrigarem e perguntarem se Deus sabia que o homem iria cair, se Deus sabia que o homem iria pecar, então por que criou o homem? Se Deus sabia que o mundo chegaria no ponto em que está, em termos de corrupção, de violência, de desgraça social, de destruição, de depravação, de promiscuidade, de idolatrias. Então, alguns querem, através disso, dessas coisas, querem dizer que Deus não existe. Mas aqui João, ele vai nos dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo, a criação, todas as coisas só existem por causa de Cristo Jesus. Deus, ele não foi pego de surpresa quando o homem caiu no jardim do Éden. Porque antes de Deus dizer haja luz, o Filho já havia dito haja cruz. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele sustenta toda a criação. É por isso que toda a criação, ela aguarda como gemendo, como dores de parto, aguardando a redenção completa que virá com o retorno glorioso de Cristo, quando os salvos em Cristo serão glorificados nos seus corpos mortais. Então todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Cristo ele tomou a forma humana e desceu a essa terra, humilhando-se a si mesmo, e morreu na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo, ele sustenta toda a criação. Deus, ele através de Cristo, ele revela o seu grande amor à humanidade. Então, Deus, ele sabia que o homem iria cair, mas Deus, ele estava disposto a pagar um alto preço pela redenção, pela remissão, pelo pagamento dessa dívida. E como Adão pecou, e Adão pecou contra Deus, o homem herdou diante de Deus uma culpa eterna, uma condenação eterna. E é por isso que nós necessitávamos de um Salvador também eterno, de um Salvador Deus, de um Salvador que era, que é e sempre será. Por isso Cristo, através de Cristo, todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se o Filho não fosse o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nada teria sido criado. A criação não teria vindo a ser executada, mas graças ao Filho, Deus criou o que criou. Graças ao Filho, Deus, ele sustenta o que ele sustenta, e graças a Deus, graças ao Filho, Deus remiu para si um povo zeloso de boas obras. Então devemos glorificar ao Deus Filho, pois sem Ele nada do que foi feito se fez. Somos gratos ao Filho porque Ele nos criou e porque Ele tomou a forma humana para pagar a nossa dívida diante de Deus.
Assim eu agradeço a todos nesse dia, que o Senhor Jesus venha abençoá-los neste dia. Deus abençoe.